Olá! Culturalmente, mulheres foram ensinadas a cuidar, mas o primeiro cuidado é com o outro e não consigo mesma. E esse tipo de postura tem causado adoecimento das mulheres, seja o adoecimento físico ou mental. Dados de uma pesquisa feita pela ONG Think Olga mostram que no pós-pandemia, 45% das mulheres brasileiras obtiveram diagnóstico de ansiedade, depressão ou algum outro transtorno mental. Estariam as mulheres mais suscetíveis que os homens a desenvolver problemas relacionados à saúde mental? É sobre isso que converso agora com a psicóloga com formação em transtorno de ansiedade e depressão no Instituto Albert Einstein, Cristiane Amaral. Cris, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar mais sobre mulheres, saúde mental. Eu pude verificar um artigo que você confeccionou e que traz um dado muito curioso, mostrando que pelo menos 45% das mulheres nesse pós-pandemia que passaram pelo atendimento e foram diagnosticadas, seja com depressão, seja com ansiedade ou com algum outro transtorno que diz respeito à saúde mental. A gente pode afirmar que as mulheres estão mais suscetíveis a enfrentar essas situações do que os homens? Para mim é uma honra estar aqui com você e realmente quando eu me deparei com esse dado eu me assustei. Eu sou uma psicóloga baseada em evidências, eu costumo dizer. E aí eu fui pesquisar melhor o que está acontecendo, né? O porquê esse dado tão grave. E ao pesquisar isso, a ir um pouco mais a fundo, eu sei que nós não podemos alegar, né, que uma psicopatologia é causada por alguma coisa, né? Nós sempre dizemos que a psicopatologia em si, elas são multifatoriais, tem várias causas, mas uma dessas causas é o ambiente. Também é algo que pode ser significativo, sim, no desenvolvimento de um transtorno. E quando nós olhamos para as mulheres hoje, nós podemos visualizar e afirmar que o contexto ao qual as mulheres estão inseridas, sim, é um contexto de pressão, né, de estressores, né? As mulheres, elas desenvolveram ao longo dos anos, assumiram ali vários espaços, vários cargos, mas elas esqueceram de olhar para si, né? Elas cuidam do outro muito bem e elas esqueceram de olhar. Então a sobrecarga em cima das mulheres, né, os múltiplos papéis que elas executam, sim, é sim um propulsor, né, de um transtorno e desse aumento dos transtornos mentais nas mulheres. A gente está falando de um contexto, como você bem colocou, em que a gente foi galgando e tomando espaços, mas ocupando espaços, que são espaços de destaque, que são espaços de poder, mas ao mesmo tempo a gente não consegue se desvencilhar ou reduzir essa carga que a família, que o lar exige da gente. A gente pode dizer que essa é uma cobrança social ou essa também é uma cobrança que é internalizada pelas mulheres. As próprias mulheres, elas se tornam as suas carrascas, assim, digamos? Exato, isso eu consigo visualizar nitidamente no consultório. Quando as mulheres elas iniciam ali o tratamento, o acompanhamento terapêutico, a gente consegue perceber o quanto que elas se sentem culpadas em estar cuidando de si, né? O quanto que olhar para elas mesmas é algo opressor, vamos dizer assim, né? E isso é algo que iniciou desde lá, né? Nós somos educadas ao cuidar, ao olhar para o outro e não olhar para si, né? Então, eu posso sim dizer, né, que as mulheres, a pressão externa é grande? Sim, a pressão é grande, é social, né? Mas a pressão que nós mulheres colocamos em nós mesmos é bem maior, né? Nós não queremos largar nada, né? Nós queremos continuar evoluindo e isso é muito bom, ocupando vários cargos, vários espaços, mas ao mesmo tempo a gente não consegue encontrar um equilíbrio, né? Soltar um pouco disso, abrir mão de algumas outras coisas, né? Para que a gente possa conseguir progredir aí, e principalmente na nossa saúde mental. Nesses casos que você atende em consultório, que você disse pra gente, isso fica muito claro, né, quando a gente está nesse acompanhamento terapêutico.
A mulher, ela consegue fazer essa virada de chave e entender que ela precisa separar um tempo para ela, que ela precisa priorizar aquilo que é mais caro no seu processo e fazer, digamos assim, um limpa, né, no que pode ser delegado, no que pode ser compartilhado, ou esse é um processo que é complicado, Cris, nesse caminho terapêutico? É um processo que inicia com a mulher tentando olhar para si, né? Eu sempre falo que quando o paciente chega para mim e ele senta ali na minha frente, a primeira coisa que eu falo para ele aqui é sobre você. Aqui é sobre quem é você, quais são os seus sentimentos. Aqui é sobre o que importa para você, não para o outro, né? Esse é o primeiro passo. Conseguir com que essa mulher pare um pouco de olhar para as outras pessoas e consiga olhar para ela, né? Então eu sempre trago isso para ela. Não, e sobre você? Eu quero saber sobre você. Fale para mim o que você sentiu. Ah, mas não, eu quero saber o que você está se sentindo diante dessa relação. O que realmente está acontecendo aí dentro de você. Então esse primeiro passo é o mais difícil, né? A mulher conseguir desligar. E eu falo não só a mulher, eu acho que todas as pessoas nesse processo de acompanhamento, ela tem essa dificuldade, né? De olhar o que é sobre ela e não sobre o que é sobre o outro. E aí depois disso a gente começa a realmente essa busca, né, essa jornada de autoconhecimento, onde ela vai evoluindo cada vez mais. Eu sempre gosto de usar uma analogia e eu sempre, quando eu tô tratando mulheres ou neste acompanhamento, eu sempre uso isso para elas conseguirem entender. E aí eu coloco uma experiência minha, né, que quando nós vamos aí viajar de férias ou a trabalho, quando nós entramos ali no avião e de repente vem aquela mensagem, né, que se alguma coisa acontecer ali, você precisa colocar a máscara primeiro em você. De oxigênio, né? Exatamente. E foi algo, eu tive uma experiência até engraçada com isso, porque eu já tinha ouvido várias vezes essa mensagem, e nesse dia específico eu tava com a minha filha do lado, e aí eu tava ali dando atenção para ela, o meu outro filho também tava do outro lado, e de repente eu ouvi aquela mensagem, aquilo me impactou, eu falei, como assim? Eu vou colocar primeiro em mim, não vou colocar na minha filha. Não, isso é impossível. Qualquer pessoa aqui não vai primeiro colocar em si, vai colocar no outro. E aí eu fui pesquisar, porque eu gosto de estudar. E aí eu fui pesquisar para entender o porquê que precisa dessa ser. ordem. Exatamente. E aí foi que eu descobri que é pequenos segundos, né? Então a falta de oxigênio ali vai fazer com que todo mundo desmaie em poucos segundos. Então por isso que você precisa colocar, porque quando você coloca a máscara em você mesmo, você consegue salvar outras pessoas. Então eu sempre uso essa analogia com os meus pacientes e principalmente com as mulheres, porque se você não tá bem, como que você vai cuidar do outro? Se você aqui, dentro de você, as coisas não estão fluindo bem, se você não tem uma saúde mental adequada, né, um ajuste emocional, um equilíbrio emocional, como você vai cuidar do outro? Né? Então, eu começo trabalhando sobre isso para ela entender um pouquinho e diminuir um pouquinho a culpa que ela sente, né? Quando ela olha para si, ela se sente culpada. Isso, você falou um pouco pra gente dessa visão multifatorial que desencadeia essas psicopatologias, mas você citou pra gente que o ambiente tem um peso nisso e a educação também. Exato. Quando a gente pensa nessa educação que contribui para esse contexto no qual a mulher prioriza o cuidado com o outro, não olha para si, isso a gente está dizendo de que condicionantes que estão presentes nessa educação, Cris? Eu acredito que principalmente a forma com que nós lidamos com os homens e as mulheres nessa educação, né? É nítido quando nós visualizamos isso nas famílias, no contexto familiar, onde mulheres são criadas e educadas para cuidar da casa, cuidar da mãe, cuidar do pai, cuidar do próprio irmão, enquanto os homens, eles são doutrinados ali, ensinados a ter uma independência, a ter
tenham autonomia, a brincar de carros, a cuidar de uma outra forma, vamos dizer, a se priorizar, né? Porque os homens, eles são educados a quê? A ele crescer, a ele evoluir, a ele desenvolver, né? Então essa independência é muito nítida na criação dos filhos hoje em dia, né? Até mesmo nas escolhas, eu vejo às vezes, né, eu não atendo criança, mas eu atendo adolescentes e eu vejo muito isso, né? A menina querendo talvez jogar futebol ou pensar ali em ter o seu próprio carro, em ter a sua própria profissão, e os pais ali, não é assim, não precisa, não, isso aqui não é para menina, isso aqui não é para, não, você precisa fazer isso aqui, por que não fazer balé, por que não, nada contra quem goste e tudo mais, né? Mas por quê? Por que que as mulheres não são ensinadas a sim olhar para si e olhar o que elas gostam, o que elas querem, o que elas precisam, o que elas necessitam? Esse cuidar de mim antes de cuidar do outro passa pelo respeito àquilo que é importante para mim, Cris? Seria esse o autocuidado, né? Para que eu esteja nessa condição, tanto física como emocional e mental, para atender aqueles que me rodeiam de alguma forma. Porque a gente, querendo ou não, tem intrínseco essa coisa do cuidado, né? A gente só precisa dosar como esse cuidado é realizado. Exato. Algo que a gente precisa pensar, Michele, é que quando uma mulher, ela vem buscar uma ajuda e ela chega até mim, eu preciso olhar o contexto que essa mulher está inserida, né? Não adianta nada eu falar para ela, olha, agora você precisa priorizar você e esquece todo mundo que está na sua casa, né? Esquece tudo que tá, não, você vai dar o seu grito de independência, né? Não é assim que funciona, né? Nós precisamos olhar para cada contexto e aí neste contexto a gente precisa ir mostrando, trabalhando nessa mulher para que ela possa sim olhar as situações que acontecem ao redor dela e se priorizar nesse sentido, né? Decidir fazer as melhores escolhas não baseado no que é bom para as outras pessoas, mas sim no que é bom para ela, naquilo que ela se sente confortável, naquilo que ela se sente emocionalmente disposta a lidar com várias situações. O que eu vejo muito no consultório são mulheres que se sentem obrigadas e fazem, sim, as suas escolhas não baseada no que elas estão sentindo, mas sempre baseado no que o outro está sentindo, no que o meu esposo quer, no que os meus filhos querem, no que a sociedade diz que é certo fazer, no que a cultura, né, diz que ali a mulher ela precisa ter este papel, e aí ela vai negando a si mesmo, né? Então o primeiro passo é o mais importante, né? E esse primeiro passo é ela começar a olhar para si, para suas necessidades e às vezes as pequenas necessidades, né? Como, Cris? Né? Às vezes chegar do trabalho, em vez de ficar lá até meia-noite limpando a casa, organizando tudo, né? Ela tem um momento ali de descanso, dizer, não, eu trabalhei o dia inteiro, eu posso sim ter 20 minutos de descanso antes de começar a fazer outras coisas. Ou até melhor, eu posso delegar alguns afazeres para as outras pessoas também, né? Porque as mulheres também têm dificuldade em delegar as responsabilidades que ela acredita que é dela. E isso também vem do contexto cultural e de educação. Exatamente. Você falou sobre esse sair do trabalho e se permitir descansar, e eu me lembrei de um vídeo que a Tabata Amaral fez em São Paulo. Eu não sei se você chegou a ver esse vídeo. Ela vai pra rua e ela entrevista homens e mulheres. Aí ela questiona assim, tanto para um quanto para outro. O que você faz quando você chega em casa depois de um dia de trabalho? Todas as mulheres disseram que elas tinham que cozinhar, que elas tinham que lavar, passar, cuidar dos filhos, organizar a casa para o dia seguinte. E todos os homens disseram assim, eu chego, tomo banho, tomo uma cerveja, assisto TV e durmo. Exato. Então assim, me impactou muito esse vídeo porque o recorte que ela fez marcou muito bem essa divisão
que foi imposta e que se perpetua, né? E que vem adoecendo as mulheres. Exatamente, exatamente. E principalmente porque as mulheres, elas não conseguem, às vezes, visualizar isso com nitidez. Ou até mesmo elas conseguem ver, mas elas não conseguem se posicionar, né, de uma maneira mais assertiva nessas situações, né? Eu acredito que exista vários tipos de contexto, mas você precisa ir iniciando ali os primeiros passos, né? Eu sei que é difícil no início, principalmente dependendo do contexto dessa família, né? Mas os primeiros passos que essa mulher dá já começa a fazer a diferença, né? Final de semana, né? Isso é nítido também na realidade de várias mulheres, né? Você trabalha todos os dias, quando chega final de semana, o que você quer fazer? Né, o que você vai fazer? Qual que é a prioridade? Né, a prioridade é a casa, a prioridade é os filhos, né? E você? Qual é o momento? Né? E às vezes as mulheres elas me respondem assim, mas Cris, eu não tenho tempo. Você não consegue entender. Aí eu sempre falo para ela, a gente pode iniciar com 10 minutos. Né, que parece muito pouco, mas que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Né? Você pode começar descobrindo o que você gosta de fazer. Né? Que às vezes nem isso eu sei, né? Exatamente, exatamente. Porque você está em um contexto onde a prioridade sempre é o outro, a opinião e as escolhas sempre é do outro, você não consegue nem entender o que realmente você quer. Eu estava vendo uma pesquisa da Forbes que fala assim, que a geração que nasceu entre 84 e 95 é uma geração que mirou no êxito e acertou o burnout. Né? Então falando assim dessa insatisfação, porque a gente tinha uma perspectiva que aos 30 anos nossa vida ia estar resolvida, a gente ia estar casado, com filho, com casa própria, com um carro próprio, bem sucedido no trabalho, e a realidade é completamente outra. Né? Então assim, a gente tem um salário que mal dá para pagar as contas, não tem uma perspectiva de crescimento, a gente está no esgotamento, e a insatisfação se faz presente. Então também se coloca um modelo social, aquilo que se espera quando você chega numa determinada idade. Exato. Aquilo não se cumpre, eu me frustro e também posso desencadear um problema psicopatológico. Exato, exato. Tem muitas pessoas que desenvolvem um transtorno de ansiedade justamente por conta disso, porque ela chega ali nessa idade e ela fala, não consigo. E algo muito incrível que eu vejo que acontece é que as escolhas das pessoas estão sempre mirando nisso. Então elas, às vezes, por isso que acontece a insatisfação, porque eu pego muitas pessoas, muitos profissionais em transição de carreira, porque as escolhas desde o começo foi mirada nesse sucesso profissional, na questão financeira, né, desse sucesso também, e aí ela se perde nisso. Quando ela consegue ali, quando ela chega aos 30 e que ela escolheu algo que ela acreditou que aos 30 ela teria esse sucesso e ela não alcança, aí que ela consegue perceber que talvez ela não escolheu. Ou às vezes sim, acontece muito da pessoa obter todo esse êxito, né? Mas não ter a satisfação. Né? Eu acompanho muitos casos assim, onde as pessoas, onde os profissionais, né, principalmente mulheres também, chegam no consultório dizendo, eu alcancei tudo o que eu queria, mas eu não consigo me sentir satisfeita, eu não consigo me sentir feliz. Na verdade, a minha vontade era jogar tudo isso aqui pro ar e começar novamente. Né? Por que isso? Porque essa questão cultural mesmo, essa questão social faz com que nós escolhemos coisas que não faz muito sentido para você, né? É o que você acha que vai dar certo e aí você segue aquele caminho. Exato. Sem se preocupar com essa satisfação pessoal. Exato. Ou talvez até aquele olhar, né, que a gente vê muito. E isso também a gente consegue visualizar na diferença entre homens e mulheres na educação, né? As mulheres, elas sempre são ali mais direcionadas não, você tem que escolher isso aqui dá mais dinheiro. Não, você precisa escolher essa profissão. Para os homens, não. Para os homens, a pergunta é, o que você quer fazer?
né? Que faculdade você quer fazer? Que profissão, né? E com as mulheres não, as mulheres é muito mais, não, isso aqui não dá para você, não, você precisa seguir para essa linha aqui. Então a gente consegue visualizar essa diferença também nas escolhas profissionais. Cris, muito obrigada pelas informações aqui no papo. O microfone é à disposição, caso você queira fazer mais algum esclarecimento. Acredito que é somente isso, é uma honra para mim estar aqui, é um prazer também estar aqui e quero ter outras oportunidades para estar aqui falando um pouco mais sobre saúde mental. Você quer deixar um recado para as mulheres que estão assistindo a gente, que se reconheceram nesse perfil que a gente traçou? Eu quero dizer para você que você precisa buscar ajuda, né? Eu quero falar para você, mulher que está me ouvindo agora nesse momento, que você precisa colocar essa máscara de oxigênio primeiro em você, né? Eu sei que talvez você olhando, né, para sua realidade hoje, você não consegue visualizar uma saída, mas eu sempre falo, sabe, o meu lema como psicóloga eu preciso fazer com que você tenha uma vida que vale a pena ser vivida, né? E eu tô aqui para ajudar, não só mulheres, mas os homens também, a ter uma vida que vale a pena ser vivida. Então, se você conseguiu se identificar nesse bate-papo que nós tivemos hoje aqui, que você possa procurar ajuda, que você possa dar o primeiro passo para buscar essa ajuda. Filosofia, cultura e voluntariado. Esse é o tripé que move as ações da Nova Acrópole, uma organização internacional que tem o propósito de contribuir para a evolução individual e coletiva da sociedade. E para falar mais sobre essa escola é que recebo aqui no Papo com ela o diretor da Nova Acrópole Cuiabá, Felipe Klein. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer mais informações para quem está nos acompanhando sobre o trabalho que a Nova Acrópole vem desenvolvendo não só aqui na nossa cidade, como no país e em outros países onde ela está presente. Queria que você dissesse para a gente por que esses 3 pilares que norteiam a Nova Acrópole, né? Que a gente tem a filosofia, a cultura e o voluntariado. Bom, olá, obrigado pelo convite, Michele, é um prazer, né, participar. A Nova Acrópole é uma instituição de filosofia à maneira clássica e, por ser a maneira clássica, então segue esses pilares. O grande objetivo da Nova Acrópole é desenvolver valores humanos através do desenvolvimento da virtude, e para a gente desenvolver esses valores e até saber o que é valioso para o ser humano, a gente tem que olhar para essa história da humanidade e resgatar quais são esses valores que são atemporais. Então, por isso, a filosofia, que é a busca pela verdade, a cultura, que seria essa cultura como um ambiente propício para cultivar o que o ser humano tem de melhor, através da arte, da literatura e todas as suas expressões. E o voluntariado é uma ação por vontade. Hoje a gente costuma, né, a reconhecer o trabalho como aquilo que a gente faz que vai nos trazer algum proveito, né, para o nosso sustento, e isso tá tudo bem, mas o voluntariado tem essa questão de eu fazer algo por mim mesmo, algo que eu faço assim sem ter nenhuma amarra, algo que eu posso fazer por vontade. Então, por isso que o voluntariado também é um dos pilares dessa instituição, e todas as nossas atividades realmente são feitas, né, por voluntários. Quando a gente pensa nesse trabalho da Nova Acrópole, Felipe, como as pessoas elas são impactadas por esse trabalho? A gente tem ações que inserem a sociedade, uma escola que eu preciso ingressar pela minha vontade, as aulas são apenas a ferramenta da Nova Acrópole, ou nós temos outros mecanismos de atingir essa população? Temos outros mecanismos, né? Nós temos o nosso curso de filosofia, né, que é para aqueles que gostam do tema e querem reconhecer um pouco mais dessa história da humanidade, sobre os valores humanos, sobre ética, sobre história. Temos também o canal do YouTube, né, que temos a nossa filósofa Lúcia Helena Galvão e também outros, né, voluntários que colocam vários conteúdos, né, de muita qualidade, que pode ser acessada por qualquer um de forma gratuita. Tem também até um streaming, né, que é a Acrópole Play, que também com vários vídeos de formação. E a Nova Acrópole possui alguns institutos
que procuram atuar com mais presença na comunidade. Aqui em Cuiabá nós temos uma escola, né, de filosofia, mas ainda nós não temos nenhum instituto ativo, até pelo tamanho da escola. Mas Brasília, né, que é a nossa sede, tem um programa chamado Crianças para o Bem, que atende uma centena de crianças, né, com aulas de reforço, com aulas de música, com cultura. Tem também o Instituto Serafes, que é um instituto de medicina, que apoia, né, uma medicina que procura cuidar do doente, não só da doença, e também atua em comunidades carentes, né? Então tem também uma forma de você chegar a todas as pessoas, né? Então o YouTube chega a todos aqueles que querem conhecer um pouco mais do ser humano e um pouco mais do entorno em que vive, podem acessar e já vão aproveitar os seus conteúdos. E aqueles que querem se aprofundar nos temas, conhecer um pouco mais, nós temos o nosso curso, né, de filosofia de maneira clássica. Felipe, a gente viu uma mudança do comportamento social, principalmente a partir do marco da pandemia de Covid-19. A gente vê uma sociedade que está cada vez mais adoecida, seja por problemas de saúde mental, seja por dificuldade de convívio, seja, enfim, por aquele problema que se apresenta e parece intransponível, né, naquele determinado momento. Como que esses ensinamentos da Nova Acrópole podem auxiliar essas pessoas, né? Porque você disse no começo pra gente, a gente tem o intuito de formar seres humanos melhores, né? Então como que a gente pode causar um impacto mesmo para tentar trazer uma nova realidade? A filosofia, ela é capaz de nos apresentar todo um mundo que talvez para o nosso cotidiano está desconhecido. Então, muitas vezes a gente coloca a nossa felicidade nessa vida cotidiana e às vezes coloca a felicidade em bens materiais, na nossa profissão, e acaba que tudo isso não nos preenche completamente. E a filosofia, ela abre esse mundo, né, de a gente explorar alguns prazeres inteligíveis, né? Procurar entender mais sobre a beleza, né, sobre o heroísmo, acreditar mais nas pessoas, saber que há esperança, saber que dentro de nós existe um mundo que pode nos revelar muita coisa. E a gente pode inclusive ser mais feliz se a gente encontrar realmente aquilo que a gente precisa. E eu vejo que principalmente o jovem está um pouco desesperançado, né, porque ele não consegue ver nesse mundo a beleza ou uma forma dele se expressar. E a verdade é que cada um de nós tem algo para mostrar, tem algo para revelar. E uma coisa que a gente gosta muito do conceito da fraternidade, né, essa unidade entre todos os seres humanos, ela só é possível se cada ser humano revelar aquilo que tem dentro. É como se existe uma criança dentro de nós que ela quer nascer, ela quer se expressar. E se a gente não dá atenção para isso que a gente tem dentro, ela vai ficando sufocada. E parte dessa angústia que a humanidade sente e dessas enfermidades como depressão, eu acredito que esteja um pouco vinculado a isso. A gente não saber bem certo qual que é o nosso sentido, qual que é o sentido da vida, ou qual que é o nosso propósito, ou como que a gente pode colaborar com a vida. A gente está presenciando um momento também em que a polarização política está muito presente. A gente viu famílias brigando em razão disso, a gente viu mortes acontecendo em razão disso, e essa polarização me parece que ela é alimentada o tempo todo porque ela atende a determinados interesses políticos, independente do reflexo que ela tenha e do prejuízo que ela cause. Qual é o caminho? Em algum outro momento da história a gente vivenciou algo semelhante, ou em alguma outra civilização a gente já viu um episódio como esse, e a gente teria como lançar mão de ferramentas para que a gente consiga superar esse momento? Eu acho que a maior ferramenta que a gente pode usar para enfrentar o fanatismo e o extremismo, seja de qual lado, é a gente buscar pensar por nós mesmos. Porque se a gente não pensa, a gente acaba sendo pensado por alguém. Então, se a gente muitas vezes
olha para o nosso entorno, né, vê as notícias, vê o conhecimento que está disponível, e a gente traz isso e valida isso com a nossa experiência e também com as nossas reflexões, a gente poderia ter discernimento mais claro sobre isso, né? E a filosofia tem um conceito que é dos estoicos, né? Que Marco Aurélio falava assim que, olha, nada em excesso. Então tudo que é em excesso não é bom. Então tudo que vai para os extremos, né, já é uma boa referência do que não está certo, né? Então existe um caminho do meio, um reto caminho, só que a gente tem que pensar sobre ele. E a gente tem que avaliar realmente o que é válido para o ser humano, né? Esse processo de pensar, me parece que de alguma maneira ele vem sendo desestimulado. Seja pelo fortalecimento das redes sociais, seja pela reforma que a gente teve do ensino médio, em que muitas matérias que tinham esse contexto, né, de fazer com que a gente refletisse, questionasse, desenvolvesse o senso crítico, foram tiradas da grade. Como que as famílias, Felipe, elas podem, de alguma maneira, superar essa barreira? Né? Porque assim, de que forma eu vou discutir com meu filho, né? Que você fala assim, olha, os adolescentes a gente vê que tem essa ânsia e muitas vezes ele não encontra um espaço para se manifestar. De que maneira eu posso introduzir esse assunto? De que maneira eu posso superar esses modelos que estão colocados para que eu desenvolva em mim essa capacidade de pensar e validar aquilo que está sendo apresentado com o que eu tenho de bagagem, assim, digamos? É uma pergunta muito difícil, né, responder a um tema como esse, mas se eu pudesse dar um caminho para a gente começar a ter um diálogo e poder chegar em ideias mais elevadas, o caminho é a bondade. Então, se eu for conversar com os meus filhos, ou se eu for conversar com um colega de trabalho, essa conversa, esse diálogo, ele tem que partir de uma bondade. Os filósofos gregos, eles tinham muito esse costume de dialogar. Eles achavam que duas inteligências, duas pessoas, é capaz de chegar num conceito mais elevado. Só que o que normalmente nós temos é um debate, né? Então, num debate, eu vou tentar convencer você de um assunto e você vai tentar me convencer de um assunto. Dependendo de quanto a gente está identificado com aquele assunto, a gente pode até chegar a brigar, né? Agora, se é uma relação de bondade e tanto eu como você, a gente quer compreender a verdade, com certeza essa conversa vai ser muito boa. Em qualquer diálogo, as duas pessoas ou mais, né, que estejam envolvidas, né, nessa conversa, elas sempre saem melhor do que entraram, e nunca de forma diferente, né? Então, se eu fosse dar um caminho, acho que o caminho é a bondade. Se eu realmente quero entender a pessoa, e se eu realmente tenho um compromisso com a verdade, tanto eu como a pessoa, a gente é capaz de nós dois chegarmos num patamar assim maior, do ponto de vista de compreender alguma coisa. Se despir mesmo daquilo que a gente já tem pré-determinado para poder conhecer o que o outro me apresenta, sim, né? Na filosofia grega também é muito comum, acho que todos já devem ter já visto, né, o mito da caverna, né? Então, no mito da caverna, ele narra as pessoas, né, numa câmara, e eles estão acorrentados e eles ficam voltados por uma tela, né? Essa caverna, ela é parcialmente iluminada com fogo e passam imagens, né, nessa caverna. E a gente se identifica, né, com essas imagens. A gente fala que esse seria o mundo das opiniões, que é o reflexo de algo. E a gente tem que buscar, não ficar só na opinião, mas a gente tem que ir a fundo, né, chegar realmente, ter mais profundidade nos temas. Nós mesmos, né, se a gente for parar para pensar, conceitos assim, às vezes simples, como bondade, amizade, fraternidade, né, se a gente tivesse que falar assim, o que é amizade para você? A gente já teria dificuldade, a gente não tem ideias claras sobre as coisas. Eu sei o que é, mas não consigo descrever aquilo, isso, né? Então a gente precisa realmente pensar e ter profundidade naquilo que a gente fala.
Você cita a bondade como sendo um caminho. Sim. Hoje as pessoas elas conseguem ser bondosas porque me parece que existe uma desconfiança, né? Não tem aquele ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então eu tô sempre na defensiva. Ah, mas será que é bondade mesmo que está movendo essa pessoa? Né? Essa desconfiança ela não me impede de agir na bondade? Impede. E também muitas vezes quando a gente vai, como eu falei, falta clareza pra gente. Às vezes o que eu julgo como bom é o que é bom para mim, né? Sim. O que é bom para minha família. Mas vale a pena a gente pensar a bondade é aquilo que é bom para o todo. E aquilo que é bom às vezes para a pessoa. E realmente hoje existe muito disso, porque a gente fica calejado, né? De às vezes assim, ter um aspecto de bondade e acabar sofrendo com isso, né? Mas eu digo que vale a pena. Né? Não me lembro qual que eu acho que foi Pitágoras que falava que mais vale sofrer uma injustiça do que cometê-la. E faz sentido, muito sentido. Quando a gente pensa na escola Nova Acrópole, ela é destinada apenas para adultos? Ou, por exemplo, tem um adolescente, percebo que ele está nessa angústia, tem algum programa que ele possa seguir na escola? Crianças também podem fazer esse acompanhamento dentro da escola? Como que funciona isso? Nós temos a escola para adultos, né, que é o nosso curso. Temos também aula para jovens de 14 a 18 anos, que é o nosso programa Janus. Eles têm as mesmas aulas que os adultos, só que adequado à linguagem para os jovens, né? E também o programa para jovens inclui uma série de atividades, né, para a gente despertar um pouco mais de aventura, né? Todo jovem gosta de aventura, né? E a gente vê que hoje, atualmente, o jovem acaba não gostando muito de aventura, às vezes não gosta de sair, às vezes tem receio da convivência com os demais, né? Tá confinado, né? Ou é no celular, ou é dentro do quarto. E isso não é natural do jovem. Então o jovem tem que gostar de aventura. Então a gente estimula muito esse gosto pela aventura através da leitura, né? Mas também da gente vivendo pequenas aventuras. Então os jovens também participam de atividades de voluntariado, participam de acampamentos, né? É muito divertido, inclusive. Para crianças a gente tem alguma programação? Para crianças também. Crianças também têm atividade, a gente chama que é o programa Merlin, né? Só que essas atividades para as crianças, elas são destinadas para os filhos dos alunos. Porque a gente julga também que é importante o pai também participar, né, desse contexto filosófico, né, de compreendendo os temas, porque o que a gente vai passando pelas crianças é a mesma coisa que também é ensinada pelos adultos, só que adequado, né, à linguagem, utilizando muitos contos, fábulas, né, e também muitas atividades lúdicas. Aí a criança chega em casa, vai questionar o pai e o pai não sabe responder, né? Então por isso que é interessante ter esse link, né, dos pais estudando e a criança também. A gente tem uma estimativa de quantas pessoas já foram impactadas aqui em Cuiabá, Felipe, com as ações da Nova Acrópole? Olha, hoje nós temos em torno de 200 alunos, 210 alunos, mas muitas pessoas já passaram pela nossa escola. Eu diria que mais de 1.000 pessoas já passaram pelo curso, né, de filosofia, e nós já tivemos vários eventos abertos ao público, né? Tivemos evento com a Lúcia Helena em várias ocasiões e sempre com teatro cheio, né? Então eu acho que muitas pessoas já foram impactadas. A própria Lúcia Helena é muito conhecida aqui na cidade, né? A Nova Acrópole hoje também já é parceira do Ministério Público em algumas atividades, né? Como Reconstruindo Sonhos, né? Que é uma atividade destinada para os reeducandos, né? Para eles poderem sair e terem uma nova forma de vida. Então, acho que nós já estamos assim consolidados aqui na capital de Mato Grosso e já com uma marca, um legado, né, de difundir os valores humanos e a filosofia. Para quem está ouvindo a gente, se interessou, qual é o caminho, né? Nós temos quando as turmas abrem, quero fazer esse estudo aprofundado, qual é o canal de comunicação? Sim, o nosso melhor canal de comunicação é o Instagram. Então, eu aconselho, né, todos a seguirem, né, a nossa página, né, Nova Acrópole de Cuiabá.
Desculpa, agora é Nova Acrópole Mato Grosso, que unificaram todas as escolas, né? Unificamos todas as escolas, então a Nova Acrópole Mato Grosso, e lá a gente divulga todas as nossas atividades. Nós vamos ter uma nova turma do curso de filosofia no dia 16 de maio, que é uma quinta-feira. As aulas acontecem uma vez na semana, então toda quinta-feira, das 19h30 às 21h30. E às vezes a pessoa fala, mas é um dia na semana só a aula? Só que a aula é um dia na semana, só que a gente fala que a nossa filosofia é uma filosofia prática. Então é um dia de aula e 6 dias para aplicação. 6 dias de prática. E daí vai ter mais conteúdo, e daí depois a gente também fica 6 dias aplicando aquilo na nossa vida. Qual é o sonho, assim, perseguido pela Nova Acrópole, Felipe? A gente tem uma máxima, um ideal que converge aí o propósito da escola? O ideal que se busca, até está nos princípios da Nova Acrópole, é a fraternidade universal, o estudo comparado e o despertar, né, do desenvolvimento humano. Então, o que a gente espera? Uma nova forma de vida onde as pessoas podem colaborar entre si. A gente busca o conhecimento da verdade, a busca da verdade através do estudo comparado, ou seja, investigar todas as tradições, todas as religiões, toda essa história da humanidade para encontrar aquilo que é válido para o ser humano, e aposta no desenvolvimento do ser humano como esse desenvolvimento da virtude. Então esses 3 princípios, que não só são da Nova Acrópole, mas também das escolas de filosofia do passado, elas podem fazer com que a gente tenha um mundo melhor, sem dúvida nenhuma. Então esse é o grande princípio. Um mundo melhor, mas através de um ser humano melhor. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Obrigado. Forçados a deixar a Venezuela em busca de melhores condições de vida, Álvaro e Raiza resolveram empreender no universo gastronômico aqui no Brasil. Morando em Cuiabá, genro e sogra apresentam aos consumidores pratos típicos da sua terra natal. Deixar o país de origem em busca de uma vida melhor é o sonho de muitos imigrantes que buscam refúgio em diferentes países. Para os venezuelanos Álvaro Tomás e Raiza Fernandes, não foi diferente. Genro e sogra vieram com a família para Cuiabá em julho de 2022, por indicação de amigos após passarem um tempo em Manaus, vindos da Venezuela. Raiza fez a travessia com o marido em 2019. Já Álvaro e a esposa, filha do casal, chegaram em solo brasileiro 1 ano depois, em meio à pandemia de Covid-19, um desafio em dobro. Era bem difícil vir, todas as estradas estavam fechadas. A gente tinha que vir de carona, aproveitar as carretas que vinham da Venezuela para o Brasil pegar mercadoria. E a gente pegava uma carreta, uma carona e descia lá para frente, 5 quilômetros lá para frente, descia, pegava mais carona e assim. Aí para chegar no Brasil demorou 5, 6 dias para chegar. Vim de barco. Ele vinha de barco, foi diferente o viagem. Conta uma anedota. 5 dias. 5 dias de barco, lá de Manaus até Porto Velho. 2 dias para chegar de Porto Velho aqui em Cuiabá de ônibus. Só água e mato. Água e mato, água e mato, água e mato. Só. 5 dias no Rio, isso é pra ficar louco. Já na capital mato-grossense, as oportunidades de emprego vieram com mais facilidade. No entanto, alguns episódios de preconceito e xenofobia ainda eram presentes na rotina de trabalho, o que resultou no afastamento de ambos dos empregos. Com os valores de rescisão, a família decidiu abrir o próprio negócio e mudar de vez de vida. Eu não quero trabalhar para mais ninguém, não. Eu não quero já mais ser humilhado, eu não quero depender de um salário, eu não quero estar escutando conversa de chefe, conversa de encarregado. Aí nós começamos a inventar o que nós podemos fazer. E escutar comentários de outro venezuelano. Isso, que nós podemos fazer, que nós podemos fazer. Nada. Aí a gente fala, pô, bota a nossa comida típica, cara. Aí nós, será? Bota que isso vai que vai. Há cerca de 2 meses, Álvaro e Raiza abriram a lanchonete Date Vida, localizada no bairro Alvorada. O estabelecimento veio como uma forma de renda, mas também para apresentar aos brasileiros o sabor da culinária venezuelana, com pratos típicos da terra natal. A gente começou primeiro vendendo pastel. Pastelzinho, queijo, presunto, banana com queijo, desfiado, frango, misto. Vai.
Aí depois nós botamos arepa, aí nós começamos a botar a nossa culinária, arepa, cachapa, empanada, churrasco na chapa, clubhouse, sanduíche, frango frito, cachorro quente, Agora vamos sopa, agora nós vamos botar lasanha, agora nós vamos botar baguncinha, mas do nosso jeito venezuelano. No começo, os vizinhos e frequentadores da região apareceram tímidos e até desconfiados de provar o novo sabor, mas depois de experimentar o primeiro prato, voltaram mais vezes e com novos clientes para o estabelecimento. Foi um amigo dele, da minha sogra e do meu sogro Vitor. Muito mesmo para comer. Senhor Divino. Tímido, cara. Será que eu não vou jogar meu dinheiro fora? Aí eu, cara, bota fé. Você vai gostar pra caramba. Aí eu fiz um churrasco na chapa, frango, calabresa, queijo, salada, batata frita. Bem temperado. Botou ele pra comer lá com a esposa dele. Comeu tudinho. Ele sentou assim e ele disse: cara, eu tenho 70 e tantos anos e nunca comi churrasco desse jeito. Faz um pra mim levar. Fiz mais outro churrasco, ele levou. Trouxe a neta, trouxe o primo, trouxe o vizinho. Vamos lá, que o Álvaro lá, que Raiz, o venezuelano lá, comi churrasco, comi arepa, comi aquilo. Chegou, comeu arepa, trouxe a netinha pra comer arepa, a netinha comeu arepa de feijão preto com queijo, banana e carne desfiada. Aí comi uma baguncinha, que pra nós não são baguncinha. Comi, não deixou, foi nada. Deixa quieto que eu vou vir depois. Aí veio a esposa dele, depois veio uma netinha, e veio comer uma arepa, comer uma empanada, comer o cachapa. Que o que mais gosto dele agora no momento é cachapa, né? Que é feito com uma massa de pamonha e queijo de coalho. Cada vez que ele vem aqui, faz lá aquela lá pra mim, aquela amarela bonita. E ele bota pra comer seu trem aí, ama. O maior museu de ilusão de ótica do mundo está em Cuiabá e promete bagunçar o cérebro dos visitantes. O papo foi conhecer de perto as mais de 90 peças expostas que ajudam a entender princípios da física e do funcionamento do olho humano. Você já ouviu aquela expressão "nem tudo que se vê é o que parece"? É assim que funcionam as ilusões de ótica. São imagens, objetos, figuras, espelhos e outros itens que podem confundir o cérebro na busca por um sentido para aquilo que é visto. E para explicar como isso ocorre na prática, Cuiabá recebe pela primeira vez o Museu das Ilusões, o maior acervo do mundo em ilusão de ótica, instalado no Shopping Estação, com programação aberta para toda a família. O Museu das Ilusões chega a Cuiabá com 90 atrações, todas voltadas para a ilusão de ótica e física. Temos quadros, peças, salas, espelhos. Temos a sala de Enes, que a gente carinhosamente apelidou como Sala do Gigante, onde um fica maior e o outro fica menor. Esse final de semana nós tivemos mais de 800 pessoas no sábado, mais de 800 pessoas no domingo. Aqui ficou lotado, porque temos várias imagens 3D, onde praticamente você fica dentro da imagem, a imagem do macaco, do gatinho, do tubarão, parece realmente que tem um tubarão engolindo, então as crianças adoram fazer essas imagens e as famílias também. O museu é totalmente interativo, nós temos as plaquinhas explicando como funciona, o chão é todo pontuado onde deve posicionar, temos os monitores que ajudam, eles estão aqui para auxiliar, porque tem algumas peças que são mais pontuais, de ângulo, então eles sempre estão ali para ajudar o cliente a tirar a melhor foto. Dentre as dezenas de painéis 3D e outros cenários que permitem fotos e filmagens que intrigam o público e a lógica, uma das atrações tem chamado mais a atenção dos visitantes. Cozinha invertida, porque na cozinha você pode tirar foto meditando no teto, escalando o teto, então fica bem interessante. As mães costumam colocar os bebezinhos para escalar o teto, no caso o teto é o chão, e depois gira a foto e fica como se o bebê estivesse no teto. Fica muito engraçado. O projeto do museu foi desenvolvido pelo também diretor executivo Paulo Zimmermann, especialista em projetos de entretenimento e de ideias criativas para eventos, com a curadoria do físico e professor Júlio Abdala, que explica como funciona o processo de percepção das ilusões visuais. O primeiro conceito importante é compreender que não enxergamos com os olhos. Os olhos servem
para, através da retina, transformar a luz em corrente elétrica, e essa corrente elétrica percorre o nervo óptico e vai no cérebro para ser analisada. Primeiro ela é desinvertida, porque ela chega cabeça para baixo, né? Aí coloca cor, memoriza e tudo. Nesse intervalo de tempo entre o olho produzir a imagem e o delay para chegar no cérebro, que é pequenininho, existem brechas para produzir algumas ilusões de ótica. Outras ilusões de ótica surgem da persistência retiniana, ou seja, a imagem fica parada, gravada na retina, uma fração de 1/16 de segundo, e com isso, com essa persistência na retina, é possível ver movimentos que na verdade não existem, como acontece no cinema, por exemplo. Terceiro, a perspectiva. O cérebro enxerga através de perspectivas. Você pode pegar uma caneta e ela ficar maior que um prédio pela sua visão. Aí dá a possibilidade também de fazer várias peças que mostram ilusão de ótica. Enfim, são coisas do dia a dia, de maneira engraçada, de maneira intrigante, que vão surgindo essas ilusões de ótica. E existem também as ilusões de óticas cognitivas, que você interpreta uma coisa e quando você vê, de fato é outra diferente. Essas ilusões também são muito engraçadas e produzem efeitos interessantes. Para garantir os ingressos e conferir a programação com datas e horários de visitação, basta acessar o site www.museudasilusões.com.br ou adquirir diretamente na entrada do museu no Shopping Estação. As ruas da capital se tornaram o palco do artista Wally Luz. Em cima das pernas de pau, ele domina a arte da pirofagia, um hobby que pretende transformar em fonte de renda. Enfrentar alguns riscos para expressar sua arte não são limites para um artista determinado. Em cima de pernas de pau e com tochas em chamas nas mãos, Wally da Luz, de 24 anos, usa suas habilidades para impressionar o público e ganhar a vida em Cuiabá. Enquanto caminha e faz malabarismos, ele também pratica a pirofagia, técnica circense de cuspir fogo, algo que aprendeu ainda em fevereiro deste ano. Eu me interessei depois que eu vi na internet, vi em evento também. Aí eu comecei a querer fazer, fui atrás para pesquisar quem que sabia. Aí eu descobri que um colega meu sabia e pedi para ele me ensinar. No primeiro dia ele já me ensinou, ele falou, me instruiu a fazer com água primeiro. Aí eu fiz, aí na hora que ele viu que eu já estava bom, aí ele pegou e falou, não, então já vamos fazer agora e é isso aí. Aí eu comecei, tô aí fazendo até hoje. A aptidão que tem com as chamas tem atraído a atenção por onde passa e já foi convidado até mesmo para se apresentar em eventos. Já me apresentei em 2 eventos já, numa chácara. Foi bem legal até. Primeira vez fiquei nervoso, mas foi tranquilo, de boa. O rapaz tem 1,90 de altura. Somados aos mais 60 centímetros de equipamento abaixo dos pés, ele se transforma em um gigante e não passa despercebido. Desde o ano passado, tem mais ou menos 6 meses, e comecei com um bloco que tava tendo. Aí, o primeiro dia meu andando na perna de pau foi sinistro, sem equilíbrio nenhum, totalmente com medo de cair. Tinha uma joelheira na época. Hoje em dia, eu já tô melhor, eu ando sem joelheira, mas não pode, né? Tem que ter a joelheira. Aí eu tô aí andando na perna de pau e decidi misturar os dois. Você tem que ficar se mexendo assim, você ficar parado, você desequilibra e cai. Aí tem o perigo do fogo também, se escorrer, pegar fogo. Imagina, se escorre fogo em mim e eu tô lá em cima da perna de pau, até ter que tirar ela tudinho assim, complicado. Mas nunca aconteceu nenhum acidente, tranquilo. Apesar dos riscos, ele afirma que nunca se queimou e nem sofreu com preconceitos pela sua arte. Muito pelo contrário, a receptividade do público nos locais e eventos onde se apresenta tem sido o combustível do seu incentivo. O pessoal fica, que da hora, mano, já pega o celular, começa a gravar. E eu fico feliz com isso, não tem? Que as pessoas ficam admirando, assim, acham legal. Aí depois que eu termino, eles vêm falando, nossa, que legal, velho.
maneiro, querer aprender e tal. Aí eu incentivo, é perigoso, mas é legal, é da hora. É uma adrenalina incrível quando você tá lá soltando fogo assim, aquele fogão subindo. É massa demais. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este momento, é sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas vem cá, eu posso te fazer um pedido? Então bora lá, siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o papo mandando sua sugestão de entrevista ou reportagem. Mas Michele, como é que eu faço isso? Você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou por esse e-mail que aparece na sua tela. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem às 9 da noite aqui da TV Cidade Verde e eu espero você. Um beijo e até lá!